E aí pessoal, aqui é Gaia com mais um vlog e o assunto de hoje é: você não existe, eu não existo, nós não existimos. E vocês querem saber então exatamente o que existe? A ficção que nós criamos de nós mesmos, a história que nós inventamos de nós mesmos. Eu vou falar um pouco mais disso logo mais, mas primeiro se inscreva aqui no canal, ligue o sininho para que você possa então poder saber quando vai ter novos materiais, novos vídeos e novas lives. Eu tenho feito várias lives, inclusive vai ter live logo aqui no canal. Você pode ver nos links, você pode ver nos cartões, e se você se inscrever no canal você vai saber exatamente quando isso vai acontecer, porque você vai receber uma notificação. Além disso, eu tenho feito lives no Twitch, na Twitch, twitch.tv/gaigaia. Eu tenho feito também algumas lives e alguns vídeos no Instagram. Então podem me seguir por lá, Instagram é Victor Gaigaia, ok? E agora voltando ao assunto. Isso é algo que eu sempre converso com meus alunos nas minhas aulas de criação literária. Eu também dou curso de criação literária, curso de criação artística, entre outras coisas, mas principalmente meu curso de criação literária. E isso é um ponto que é muito importante para se entender. Eu já falei anteriormente em outros vídeos sobre como a ficção, como nossa sociedade, como nós existimos numa sociedade onde tudo o que nós fazemos é uma contação de história. Nós inventamos histórias que fazem sentido para nós e tentamos acreditar nelas. E a maior história que nós inventamos neste mundo, a principal, a primeira história para que nós possamos estar dentro deste mundo, é a história de nós mesmos. A ficção sobre nós mesmos. O que isso quer dizer? De fato, galerinha, você que está me assistindo, você, o indivíduo, o fulano ou a fulana, não existe. Vamos falar de mim, ok? Eu, Gaia. Gaia não existe. Gaia é uma criação. Todo dia eu tenho que acordar e falar, e pensar, e sentir, e dizer, eu sou Gaia. Especialmente isso é mais engraçado porque Gaia de fato é um personagem. Como eu sou no YouTube, é um personagem criado um pouco mais zoeiro, um pouco mais de bizarrinho de como eu sou na vida real. Na vida real eu sou bastante diferente. Mas Gaia, como vocês observam aqui, essa persona é um personagem. Mas mesmo eu, fora da câmera, quando você acorda todo dia, você tem que dizer, eu sou fulano. Você tem que pensar como eu sou, o que eu penso, o que eu faço, o que eu gosto. E se você for parar para pensar, nós somos essas histórias, todo dia atualizada, todo dia pensada, todo dia recriada. Se você para de acreditar no quem você é, esse é um dos primeiros gatilhos, um dos maiores gatilhos para se ter depressão, entre outras coisas. Quando você para de acreditar em si, você para de ver sentido na história que você inventou para si mesmo. Você para de ver sentido nas coisas que você fazia, nas coisas que você dizia. Literalmente, você perdeu o sentido de sua vida. Porque o sentido da vida, o sentido que você cria para si, é a história que você cria para si. Isso é muito interessante. Até pode ser falado em outro vídeo especificamente sobre o sentido da vida. Mas se você não cria uma história, se você não acredita na história que você inventou para si mesmo, você não tem um sentido. Você perde o sentido de viver. E é um dos maiores gatilhos para a depressão, para a tristeza, melancolia, etc. E o que isso quer dizer, galera? Quer dizer que literalmente você acorda de dia e fala, vou escrever uma história sobre mim. Não, não é isso. Não é exatamente isso que eu estou falando. Existem outros mecanismos, ok? Existem mecanismos como, por exemplo, toda a parte psicológica da questão. No caso, eu não sou psicólogo, não posso falar muito sobre esse assunto, não gosto de ficar falando sobre assuntos que não é da minha área, não são da minha área, mas existe toda uma questão psicológica na construção e na maneira como sua psique se forma e se desenvolve também. Isso é feito por convivências, isso é feito por gostos, por sensações, impressões traumáticas ou boas que você teve ao longo da vida. Então, basicamente, existe toda uma parte mais sólida, mais difícil, que se inscreve dentro da sua mente dizendo, você é assim, e aí eu vou te recompensar de uma maneira positiva e de uma maneira negativa quando você tentar ir contra a sua história. Existe também a parte de escolha, onde você escolhe seguir determinado código de ética, código de moral, você escolhe seguir um pensamento ao invés de outro. Isso é a história que você conta para si. Eu quero ser uma pessoa boa, então não vou roubar. Eu quero ser uma pessoa boa, então não vou machucar ninguém. Eu quero ser uma pessoa de determinada fé, então eu vou seguir os preceitos dessa fé. Eu vou ser uma pessoa de determinado partido político, então vou seguir esse determinado partido político. Eu sou um otaku, então eu vou assistir anime e vou dizer que tal coisas são boas e tais coisas são ruins. Existem vários papéis fictícios que a gente se impõe, que a gente se coloca, que a gente constrói.
Por exemplo, pensando, crianças são assim, idosos são assim, mulheres são assim, homens são assim. São ficções, são histórias que nós vamos inventando, nós vamos todo dia recriando, contando, manutenção, essa palavra não existe, fazendo a manutenção delas mentalmente, psicologicamente, para que possamos viver e continuar vivendo e continuar acreditando nessa vida, nessa história que nós fazemos. Isso é muito interessante, isso é uma coisa muito boa para se pensar, porque pensar, lembrar que nós somos uma história, que nós somos uma ficção, que nós criamos uma história sobre nós mesmos, é muito importante, porque dessa forma nós podemos perceber quando as pessoas estão querendo criar histórias para nos manipular. Já falei isso em outros vídeos, e o grande problema, a grande questão com tudo isso, é que a todo momento histórias são criadas, histórias são inventadas. Eu não falo aqui só de histórias ficcionais, histórias como Senhor dos Anéis, como animes, como séries de TV, como filmes. Eu tô falando histórias. Alguém chega pra você e fala, olha fulano, aconteceu isso. E aí ele vai contar uma história pra você. E a maneira como ele conta essa história vai dizer muito sobre como ele quer que você se sinta. Ele pode falar de uma forma dramática, ele pode falar de uma forma rápida, ele pode falar de uma forma lenta, ele pode dar pausas, ele pode parar, ele pode continuar. A maneira como ele fala, a maneira como ele conta, diz tudo dessa história, diz como ele quer fazer com que você se sinta. Compreender, e isso é algo que eu sempre falo nas minhas oficinas de criação literária. Estudar, compreender como histórias são criadas, ajuda a determinar como você vai se colocar no mundo e também vai te ajudar a perceber quando as pessoas estão querendo te manipular, quando as pessoas estão criando histórias emocionais para manipular medo, amor, sensações suas para tirar proveito disso. E em meio a tudo isso, é sempre importante perceber que exatamente por nós sermos uma história criada e que nós temos que acreditar, se tem algo em você que você não gosta, você pode recriar isso, refazer sua história. Obviamente, como eu falei, nem tudo é uma questão consciente. Nem tudo você pode dizer, muito bem, eu sou uma pessoa preguiçosa, então, eu vou apagar a minha preguiça parando de acreditar nisso, eu vou apagar isso da minha história. Não é assim. Às vezes alguns traços estão muito intimamente interligados na construção de nossa mente, de nossas formas de recompensa e de dentro do nosso psique. Então, às vezes é preciso ajuda externa, como psicólogos, como psiquiatras, mas, em última instância, isso é uma coisa empoderadora, é empoderante, é um ato de empoderação, perceber que somos uma história e que podemos mudar, e que podemos nos adaptar. Se tem algo que te traumatizou, tente refazer essa história, repensar essas coisas. E isso é muito importante para que nós não carreguemos para sempre culpas e mágoas e também para que nós sempre saibamos que podemos nos reconstruir, nos recriar e nos readaptar às situações. Então, é isso. Nós não existimos e, ao mesmo tempo, o que nós existimos é a maneira como nós pensamos de nós mesmos e criamos nossa história em conjunto com os outros. Então, aqui foi Gagaia. Até a próxima, pessoal. Falou!